Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos continuar a nossa meditação em Efésios, né? Nós já estamos chegando no final, né? Creio que se essa não for a última ministração de Efésios, deve ser pelo menos a penúltima. O versículo 13 de Efésios 6 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. Nós vimos Paulo ensinando bastante coisas para a igreja, né, na igreja de Éfeso, e para nós também, né? E na última ministração, nós começamos a falar da guerra espiritual que a gente enfrenta todos os dias, né? Paulo fala que nos dá doutrinações sobre a pessoa de Cristo, sobre a nossa pessoa, né? A nossa identidade, fala do nosso comportamento cristão entre os irmãos cristãos, do nosso comportamento na sociedade, na família. E depois ele começa então a dizer no demais. As outras coisas que ele não falou, ele já fala que nós enfrentamos batalha espiritual. E ele diz assim, que nós enfrentamos batalha não contra seres humanos, mas nós enfrentamos uma batalha que é contra Satanás e seu reino. E nós aprendemos na última ministração que não existe mais uma batalha entre o reino das trevas contra Deus. Existe uma batalha do reino das trevas contra o reino de Deus estabelecido na terra, que somos nós, a igreja de Cristo. Então Satanás não luta contra Deus, ele luta contra a igreja, contra os filhos de Deus. Ele não faz uma guerra onde ele vai de frente, ele junta a turma dele e enfrenta a turma de Deus. Porque ele já perdeu uma guerra que ele tentou fazer assim lá no início da criação, na queda dele. Agora então ele faz guerrilha, ele vai fazendo pequenos ataques, né? Vai tratando de dar um jeitinho. E aí Paulo fala que para nós resistirmos essas batalhas, nós precisamos tomar a armadura de Deus. Tomar a armadura de Deus. É muito interessante, e o pastor Ronaldo Lidório, um pastor presbiteriano, eu estava lendo um livro dele, e ele diz o seguinte: existem no grego, que é a língua que o Novo Testamento foi escrita, duas palavras para a armadura. A primeira palavra é elegel, que é a armadura. Uma armadura comum, uma armadura de soldado comum, composta com as mesmas peças e tal. Mas existe uma outra palavra que é panoplian. Panoplian é a armadura do comandante. É uma armadura que tem um selo, tem um emblema do imperador, do senhor do império. Ou seja, quem veste essa armadura também está investido de autoridade imperial. Panoplian é uma armadura do chefe, não é uma armadura de soldado comum. E é interessante isso aqui. A armadura aqui, ela tem a simbologia de autoridade. Qual é a armadura espiritual do cristão? É a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus, ela é a armadura que o cristão tem. Agora, presta bem atenção. Existem pelo menos dois grandes tipos de autoridade. A palavra autoridade significa direito de exercer o poder. Quero explicar bem para vocês. Por exemplo, nós podemos nos defender dos ataques humanos que a gente sofre. Suponhamos você está na sua casa,
alguém entra lá na sua casa para te agredir, você tem o direito de se defender. Mas se você tiver uma arma lá na sua casa e essa arma não for legal e você usá-la, apesar de você estar se defendendo, você vai ser condenado porque você não tinha autoridade para usar aquela arma. Quem é que legalmente tem total poder para usar uma arma? Até para matar, se for preciso, para defender a vida de alguém? Um policial. Então, eu tenho o poder de usar uma arma. Eu posso. Eu tenho capacidade. Poder é isso, força, capacidade. Mas a autoridade é o direito de exercer o poder. Eu sei atirar, eu atiro, mas é ilegal eu atirar. Eu não tenho o direito de atirar. Quem tem o direito de atirar em defesa da população é o policial. É claro que não estou aqui usando 100% da lei, porque a lei diz que quando é legítima defesa, tal, você pode se defender, mas a lei diz que você, para ter uma arma na sua casa, você precisa ter a posse de uma arma legalmente, que aí você vai fazer teste, tal. Então você não tem a autoridade para portar uma arma ou para possuir uma arma se essa autoridade não for lhe dada pelo governo. Então, autoridade é o direito de exercer o poder. Existem dois tipos, duas classificações de autoridade. As duas principais classificações. São dois grupos. O primeiro grupo é a autoridade imperial ou autoridade soberana. Esse tipo de autoridade é o tipo de autoridade que só Deus, a Trindade, pode exercer. Deus é soberano e ele tem poder e autoridade para exercer o poder sobre a sua consciência. Nesse grupo de classificação de autoridade imperial ou soberana, nós temos a autoridade da Bíblia, nós temos a autoridade do Espírito Santo, a autoridade do Deus Pai, a autoridade de Jesus. Isso é a autoridade imperial. Então, por exemplo, eu como pastor, eu não tenho a autoridade para exercer o governo da igreja. Porque o governo da igreja é exercido por Cristo. Essa é a autoridade imperial. O segundo grupo de autoridade fica no grupo de autoridades delegadas. O que é isso? Quando alguém que tem um nível de autoridade superior dá a alguém o poder de exercer a autoridade em nome dele para que aconteçam as coisas. Por exemplo, como pastor da igreja, eu tenho a autoridade delegada para conduzir o rebanho de Cristo. Só que a autoridade delegada, ela é diferente da autoridade soberana, porque o soberano faz o que ele bem entende. Embora Deus não faça qualquer coisa, Deus tem estabelecido regras para exercer a sua soberania, a sua autoridade. Mas a autoridade delegada só tem autoridade dentro da delegação. Vocês querem entender? Por exemplo, o presidente da República, ele é um tipo de autoridade delegada. Nós olhamos para o presidente da República e que nós dizemos, é a maior autoridade do país. Não. A maior autoridade de um país democrático é o povo na eleição. O povo, pela eleição, delega a autoridade para o presidente para administrar o país dentro das regras estabelecidas pela Constituição. Trazendo para dentro da igreja, a autoridade delegada de Cristo para a igreja é a armadura que nós possuímos. Jesus disse, em meu nome vocês devem pregar o evangelho.
Eu não tenho autoridade para sair pregando o evangelho. Eu sou autorizado por Jesus para pregar o evangelho, você também. Então, no reino espiritual, nós somos os representantes de Cristo. Na guerra espiritual, nós recebemos uma armadura panopriã, que é a armadura da autoridade delegada do imperador. Então, a maior autoridade na guerra espiritual é a igreja, são os componentes da igreja. Eu sempre digo isso. 99,999% das pessoas não tem esse entendimento. Você conhece um cristão bem fraquinho? Bem novo na fé? Tropeçante? Esse cristão sozinho, ele tem autoridade delegada para parar todo o império das trevas. Glória a Deus. Você, eu, nós temos a autoridade que foi delegada por Cristo para exercermos a autoridade sobre todo o inimigo, todo o poder do inimigo. Está achando que é brincadeira? Vamos ver a Bíblia em João 10, 19. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Lucas 10, 19. É Lucas ou João? Não, eu errei, é Lucas. Lucas 10, versículo 19, me perdoe. Lucas 10? 19. Jesus tinha enviado os discípulos e os discípulos voltaram contando alegre os milagres que tinham acontecido, de como os demônios se sujeitavam à autoridade deles. Aí olha o que Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Então, um cristão que tem a autoridade delegada de Cristo sobre a vida dele, ele sozinho, ele pode enfrentar todo o reino das trevas, porque ele tem autoridade para exercer o poder sobre toda a força do maligno. E nada pode resisti-lo. Jesus, quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele disse, olha, bem-aventurado és tu, vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Jesus falou uma coisa e nós entendemos outra. Nós entendemos que a gente vai ficar dentro da igreja, que a porta é fechada, e o diabo vai tentar entrar e não vai conseguir. Né? A figura que vem na nossa mente é a figura dos 3 porquinhos. Né? O primeiro fez uma casinha de sapé, uma de choupana lá com sapé. O lobo mau chegou e soprou, a casa caiu, ele correu para a casa do outro. E o outro tinha feito uma casa de madeira, bem feitinha. Mas o lobo mau soprou e o que aconteceu? A casa caiu. Eles correram para a casa do prático. Era Cícero, Heitor e Prático, né? O Prático, ele tinha construído uma casa de material, de tijolo, de alvenaria, bem feita. Então o lobo mau soprou e a casa não caiu. Quando Jesus diz que a força do maligno não tem poder contra a igreja, as portas do inferno não têm poder contra a igreja, a gente imagina a igreja como a casa do Prático, do porquinho mais inteligente, que o diabo vai atacar, mas não vai vencer. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus disse que o inferno vai estar fechado, acovardado, mas nós vamos entrar lá dentro porque as portas não vão nos resistir. Ou seja, nós vamos invadir o mundo e saquear o inferno, ganhar almas para Cristo, trazer almas para o reino de Deus. Por quê? Porque sobre nós está toda a autoridade de Cristo, porque ele nos
delegou esse poder. Ele nos deu o direito de exercermos o poder sobre toda a força do maligno. E nada pode nos resistir. Então, isso é muito interessante. A armadura que nós vestimos de Cristo é a autoridade de Jesus. Não são peças de uma armadura de um soldado. Apesar que Paulo está usando aqui, nos versículos posteriores, ele está usando peças de uma armadura de um soldado que ele estava vendo, ele estava preso em Roma, tinha um soldado lá, e ele olhou para o soldado, viu a vestimenta do soldado e usou aquela vestimenta do soldado para falar sobre a armadura. Uma outra coisa que nós precisamos guardar no nosso coração é que a armadura ela tem uma dupla finalidade. Ela tem a finalidade de defesa, porque nós estamos vestidos, os ataques não podem nos atingir, mas elas têm também a finalidade de ataque, porque eu estando vestido com a armadura eu posso enfrentar. Eu posso sair do meu lugar onde eu estou, porque eu não estou exposto. Do versículo de número 14 até o versículo de número 17, nós temos Paulo mostrando quais são as peças da armadura. E aqui de novo, quando ele fala das peças da armadura, ele nos mostra sobre a pessoa de Jesus, a autoridade de Jesus. Isso é muito gostoso. Nós temos a vestimenta do chefe, do comandante. Nós temos a autoridade do chefe. Olha o versículo 14, desculpe. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha que interessante. Hoje, quando a gente fala em cinto, a gente lembra de uma tira de couro que a gente coloca sobre a roupa para a roupa não cair. Também tinha esse tipo de cinto lá atrás. Mas esse cinto da armadura, na verdade, ele era um tipo de um cuecão, né? De couro, curtido, firme, que o soldado colocava para defender as suas partes reprodutivas. Para acidentalmente ele não ser castrado, ele não se tornar infértil. Então o cinto era um tipo de um calção grande de couro para se proteger. E olha o que Paulo diz que é o cinto da armadura de Jesus, da armadura de Deus. É a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a verdade manifesta para nós? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus orando disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque Jesus é a palavra. O que me protege para a minha reprodução, ou seja, para mim pregar o evangelho, para mim gerar novos cristãos, o que é? O próprio Jesus ou a própria palavra de Deus. Tem a ver com a autoridade de Jesus que está em nós. A segunda peça da armadura que nós vimos aqui é a couraça. Couraça é um tipo de um... Hoje usa-se o colete à prova de bala, né? Naqueles tempos eles usavam uma armadura com algumas peças de couro grosso ou também de metal para impedir que as flechas entrassem e matassem o soldado. O que Paulo diz que é a couraça? A justiça. Justiça, nós temos dois tipos de justiça. Nós temos a justiça praticada. O que é a justiça praticada? São os nossos atos de justiça, quando nós fazemos as coisas justas. Quando você pratica justiça, você não é injusto, você não é parcial, você tem um posicionamento firme na verdade, você é uma pessoa justa.
Mas não é dessa justiça que Paulo está falando. Não é da justiça praticada. Porque a justiça praticada são atos humanos. E a justiça praticada diante de Deus, o profeta Isaías fala que a nossa justiça diante de Deus, elas são como trapos de imundície. O que é trapo de imundície? Vamos trazer uma figura bem nojenta aqui, bem ruim. A primeira figura que você pode usar é aquela mulher muito relaxada. Que ela tem um pano de prato lá na pia, e ela usa aquele pano de prato para limpar as panelas que estão sujas e larga aquele pano jogado lá, esquece aquele pano jogado. Com o passar do tempo, aquele pano apodrece e dentro dessa podridão tá uns bichos que foram gerados por causa de resto de comida e tal. Então, a primeira figura complicada é essa. O famoso esfregão. Famoso esfregão. Bom, aí acontece o seguinte, tem uma outra figura que causa mais repulsa ainda. Antigamente, não existia curativos, né, com gases e tal. Então, se usava um pano para enrolar nas feridas dos leprosos. E eles não ficavam tirando aquilo. Era muito de vez em quando que aquilo era tirado. Então, quando tirava, aquilo estava cheio de pus. Isaías, o próprio Deus está dizendo através de Isaías que a nossa justiça diante dele é isso. E a terceira e última definição mais pesada, que traz para nós a situação mais visível dos nossos dias, é que antigamente não havia, como é que chama? Eu ia falar mods, mas não é mods. Absorvente. Então as mulheres usavam um pedaço de pano. Agora imagine uma mulher que tem uma menstruação de 4, 5 dias e que ela é relaxada ao ponto de não trocar esses panos e não lavar esses panos, joga lá num canto. Então não é a justiça praticada, porque diante de Deus, embora Deus exija que nós pratiquemos a justiça, diante de Deus a nossa capacidade de fazer justiça é considerada isso, a nossa justiça nunca é justa o bastante. Então que justiça é a couraça? A couraça da justiça é a justiça delegada, imposta. O que é isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ou é 19? Vamos ver. Vamos lá. Está na cabeça, mas sumiu, estou ficando velho. 2 Coríntios 5, aí eu estou caçando 2 Coríntios no 1 Coríntios, não vai dar, né? Aí fica difícil. 21. 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus. Deus o fez pecado por nós, no nosso lugar, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É dessa justiça que está dizendo. É a justiça imputada, delegada. Ou seja, Deus pegou o pecado que estava sobre nós, pôs sobre Jesus, pegou a justiça de Jesus e deu a nós. Então, quando Deus olha para você, Deus olha para mim, Deus olha para a igreja de Cristo, Deus não vê pessoas pecadoras. Nem mesmo pecadores arrependidos. Deus vê pessoas santas e justas. Por quê? Porque Ele determinou e Ele imputou justiça a você. Essa justiça que Jesus Cristo cumpriu por nós e que nós recebemos é a nossa couraça da justiça. Ou seja, quando o inimigo tenta nos parar, ele não pode nos matar, por quê? Porque nós estamos cobertos pela justiça de Deus. Então os nossos pontos frágeis estão guardados. Versículo
15. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Naquele tempo não era bota que se usava. Naquele tempo se usava sandália. A maior parte das pessoas andavam descalça. Só quem tinha alguma posse, quem era meio poderoso, andava calçado. O soldado, que você vê assim nesses filmes de guerra romano, o soldado usa aquela sandália que vem aqueles couro enrolado na perna. Hoje o soldado usa uma bota. Qual é a finalidade desse calçado? Numa guerra, você não vai ficar prestando atenção onde você está pisando. Você vai pisar no espinho, se você estiver descalço, vai te debilitar, você já não vai ter mais tanta mobilidade, porque vai machucar. Você pode pisar numa pedra com ponta, uma pedra lascada e se machucar. Então, a bota, a sandália, o calçado, é para proteção de mobilidade. Para que você possa se desenvolver. E é interessante que Paulo fala que isso, a nossa bota na armadura espiritual, é a preparação, ou seja, o trabalhar no evangelho. Agora presta bem atenção. Que evangelho é esse? Paulo não diz que é no evangelho só. Ele acrescenta o da paz. Quem é a nossa paz? Cristo. Por que é evangelho da paz? Ou seja, são boas novas que trazem para nós a tranquilidade, a serenidade, porque nós estamos em Cristo Jesus. Não é questão de você sair pregando, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, ou porque Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Não é isso. É o teu conhecimento, a preparação do evangelho que traz a você a paz. Paulo fala que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em nosso coração. Então nós colocamos, primeiro, a verdade, nós temos a justiça, nós temos a paz. Todas essas figuras que nós vemos aqui falam de Cristo, falam da autoridade que Cristo nos deu. Versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo é uma peça da armadura usada para se proteger de ataques de longe, né? A armadura, a couraça, a bota, o cinto protege no corpo, mais no corpo a corpo, no embate firme. Agora, o escudo, por quê? Porque naquele tempo atrás, lá na época das guerras, nas guerras de flechas, às vezes eles tinham um batalhão de soldados com flechas incendiárias. Eles pegavam, punham fogo na ponta das flechas e tacavam. Às vezes não era nem uma flecha tão poderosa, porque a finalidade dela era encaixar dentro das grelhas da couraça e causar desespero no soldado, porque estava se queimando. Paulo diz que essas flechas são os dardos do inimigo. E ele rebate aqui com o escudo, vai se protegendo. A flecha vem no rumo dos olhos, levanta o escudo. Vem no rumo das coxas, abaixa o escudo. Então, Paulo está dizendo disso. E Paulo diz que o que é que rebate os ataques do inimigo? A fé. Quem é o autor da nossa fé? Jesus. De novo, está falando da autoridade de Jesus. No versículo 17,
ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete na armadura espiritual? É a salvação. Quem é a nossa salvação? Jesus. É a obra da cruz, o que Jesus fez na cruz do Calvário. Preste atenção, por que a salvação é o capacete? Porque a coisa mais terrível numa guerra são os boatos e as informações que a gente ouve. Por exemplo, um grupo de soldados está reunido aqui e alguém fala assim: olha, nós somos 200. Ih, rapaz, lá do outro lado tem 1000 soldados. E os caras estão muito armados, tem isso, tem aquilo outro. Por onde entra? Pelo ouvido. Vai atingir o quê? A cabeça. Vai atingir a cabeça. A salvação nos protege do cochicho de Satanás nos nossos ouvidos. Nós precisamos ter conhecimento da salvação. Conhecer a salvação é conhecer a Jesus e o que ele fez no nosso lugar. É conhecer que nós estamos mortos em Cristo e que o sacrifício de Cristo é suficiente. Não precisa nada que eu faça. Jesus já fez. Eu tenho, como diz Paulo nos versículos, nos capítulos anteriores, eu tenho uma maneira de me portar como cristão que é biblicamente exigida e que eu tenho que agir. Mas não é isso que me faz estar protegido. Eu não entro no céu porque eu faço alguma coisa. Eu entro no céu, eu sou salvo porque Jesus fez. Porque Deus enviou Jesus e Jesus fez. Então, isso é a nossa salvação. Por exemplo, você está orando a Deus por um certo problema que você está enfrentando. Aí um dia você está conversando com o vizinho e o vizinho conta que ele conhece várias pessoas que morreram com essa doença que está te atacando. O inimigo é sutil, ele vai dizer assim, você vai falar: não, eu estou crendo que Deus vai me curar, estou crendo que esse ataque de câncer, não sei, em minha vida vai ser vencido por Jesus, eu estou em Cristo, eu já venci, sou vencedor. Ele fala assim: é verdade, eu conheço muita gente que foi curada de câncer, mas a maioria, o que não morreu, ficou muito debilitado, sofreu muito. O que é isso? Um ataque à sua mente. Como que você rebate esse ataque do inimigo à sua mente? Conhecendo Jesus, conhecendo a obra da cruz. Se todos morrerem, eu continuo crendo. Tem um pregador que diz assim: se eu orar por 500 pessoas doentes e 500 pessoas morrerem, eu ainda continuo crendo que Deus cura e continuo orando para que as pessoas sejam curadas. Porque não é o que acontece que interessa. O que interessa é aquilo que eu creio, é aquilo que eu conheço de Deus. É a questão da nossa família. Ah, não vai dar certo, esse daí não muda. Claro que não muda. Pela carne não, mas pelo poder de Deus muda. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento. Eu falo muito isso da obra da cruz, porque a obra da cruz engloba você conhecer a pessoa de Jesus, o Deus eterno, na eternidade, o Deus Filho, que se despojou, ou seja, tirou de sobre si os atributos divinos e nasceu nessa terra como homem comum, viveu por volta de 33 anos e meio nessa terra como homem comum, venceu todos os ataques do maligno, viveu uma vida correta, disse não todas as vezes que o inimigo ofereceu, e ele assumiu o pecado de toda a humanidade, morreu crucificado, desceu ao inferno, pagou o preço da salvação e foi retirado de Deus do inferno e depois ressuscitou com poder.
e está vivo à destra de Deus. Quando eu procuro viver essa verdade na minha vida, saber a obra da cruz, tudo que Jesus fez, tudo que ele conquistou, eu consigo entender que nada do que eu preciso, o que eu tenho necessidade, está baseado na minha força, na minha capacidade. Portanto, a armadura não é a minha capacidade. A armadura é o meu conhecimento e a minha vida na autoridade delegada de Cristo sobre a minha vida. E aí, ele vai dizer também que a espada do Espírito é a palavra de Deus. De novo, aqui no grego existem algumas palavras, mas as duas mais usadas são logos, que é a palavra escrita, falada, é qualquer tipo de palavra. Então, se você vai falar assim, ele falou tal, você fala logos. Agora, também a outra palavra é rema. Rema, R-H-E-M-A, rema. Eu aprendi estudando uma coisa tremenda, que rema é a palavra de Deus revelada a meu respeito, para mim. E eu vivi muitos anos pregando isso. Quando foi um dia, eu baixei um dicionário de grego no meu computador, e eu ia pregar sobre rema, e eu inventei de ir lá no grego ver o que significava rema. Não tem nada disso. Não tem nada de palavra revelada. Rema significa palavra declarada, palavra falada com a boca, expressa, através da voz. E o que ele diz? Que a palavra declarada de Deus é a nossa espada. Então, quando eu falo o que Deus falou, eu repito, eu declaro que assim disse o Senhor, eu estou usando rema. Você quer ver uma pessoa que usou rema antes do Novo Testamento? Foi Elias. É comum a gente ouvir que Elias profetizou e pela profecia de Elias não houve chuva durante 3 anos e meio, não é isso? Mas não é isso que a Bíblia fala. Elias diz assim: não vai chover de acordo com a minha palavra até que eu fale o contrário. De acordo com o que eu estou declarando, não vai chover. Não vai ter chuva. Mas por quê? Baseado no que Elias falou que não ia chover? Porque lá em Deuteronômio, capítulo 15, diz assim: se vocês pecarem, se vocês andarem atrás de a imagem de escultura, o céu será de bronze sobre a tua cabeça. Não vai ter chuva, vai ter poeira. Ele pegou a declaração, a palavra de Deus e a declarou. Então, quando você está na batalha contra o inimigo e você diz: saia daqui em nome de Jesus, você está declarando: Jesus me deu a autoridade para te expulsar e eu estou te expulsando. Isso é a espada. Não é que você precisa que Deus traga uma revelação especial sobre você. Não. É você pegar o conhecimento que você tem da palavra de Deus. É muito bom que você ore, que você medite, que você ore em línguas, para que você tenha conhecimento para você usar a citação das palavras. Vamos usar Jesus? Jesus estava lá no monte. Tinha jejuado 40 dias, 40 noites. E a Bíblia diz que depois desses 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Quem apareceu para bater um papo com ele? Satanás. Satanás disse a Jesus o seguinte: se você é filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão para que você coma. Satanás estava dizendo: olha, você é filho de Deus e Deus está deixando você passar fome. O que Jesus fez? Jesus usou uma rema. Ele declarou Deuteronômio. Ele disse: nem só de pão viverá o homem.
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás fez o quê? Ele pegou a palavra de Deus e torceu. Ele pegou o Salmo 91 e torceu para usar contra Jesus. Ele disse assim, levou Jesus sobre o pináculo do templo, alto, e disse, pula daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que não tropeces em pedra alguma. Ele usou a Bíblia, não usou? Ele usou rema? Não. Porque a Bíblia não diz que é para pular em cima da pedra. A Bíblia diz que você está caminhando e a pedra está no teu caminho e você tropeça nela. É um acidente. Não é uma provocação. Saltar lá do pináculo do templo não seria tropeçar numa pedra. Seria saltar de um penhasco sobre a pedra. Percebe a pequena, grande diferença? Não, se você pular, você é filho de Deus, os anjos vêm e seguram você aí. E olha que era uma proposta para fazer Jesus arrebentar a boca do balão, né? Você já pensou? Lá no meio das pessoas, na frente do templo, era sempre cheio de gente que estavam indo para adoração, pessoas que estavam por ali. Ali, lembra de Jesus batendo nos cambistas que estavam vendendo animais ali, trocando dinheiro? Já pensou? Se Jesus vem lá do céu, assim, lá de cima do templo, pairando, levitando, e aí chega assim, diz assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Não era muito mais impactante do que ele andando lá no meio do deserto falando essas coisas? Mas qual foi a resposta de Jesus? Usando rema verdadeira. Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás o seu Deus. Então veja, quando você se põe em situação de risco para se mostrar ou para provar alguma coisa para alguém, você não está se pondo debaixo da proteção de Deus. Você está tentando a Deus. A rema, ou seja, o entendimento da palavra declarada, não tentarás o Senhor teu Deus, estava dizendo isso. Eu não vou fazer isso porque não há necessidade de pular daqui para Deus me proteger. É como a palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor disse, olha, se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha e quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. Humanamente ele estava certo. Qual foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não disseram assim, o nosso Deus nos livrará. Eles disseram, o nosso Deus pode. Entendeu? Eles disseram que Deus poderia livrá-los. Que Nabucodonosor não teria nenhuma força contra o Deus dele, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eles continuaram dizendo, e se ele não quiser, ainda assim nós não vamos dobrar diante de você, porque está escrito que nós não devemos adorar a imagem de escultura. Eles não tentaram Deus. Eles não se dobraram diante da imagem para mostrar que Deus podia livrá-los do fogo. Eles não se dobraram diante da imagem em obediência à ordem de Deus, que não se devia se curvar diante de imagem de escultura. Isso é rema. Isso é a declaração da palavra de Deus. E Jesus continuou também, quando Satanás oferece para ele a riqueza do mundo. Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, rema não é você repetir o texto bíblico apenas, e não é você falar qualquer coisa. Rema é você saber a palavra de Deus que é daquela situação, dentro do contexto que a palavra de Deus foi dita.
É você repetir aquilo que Deus falou para aquela situação. Então, o que é a espada? É uma palavra declarada. Então, quando eu abrir a minha boca e disser, assim diz o Senhor, porque está escrito, eu estou usando a minha espada contra a força do inimigo. E aí Paulo, ele fala para nós, no versículo 18 e 19, que a oração é o que mantém, ou seja, é a manutenção da nossa armadura, ela é feita através da oração. Para que a autoridade que me foi delegada, ela esteja constante e sem brechas, eu preciso estar fazendo a manutenção da armadura. Como que eu faço a manutenção da armadura? Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja me dada a palavra, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo está dizendo que nós precisamos orar todos os tipos de oração. Nós precisamos fazer e vamos fazer um estudo sobre a oração, os tipos de oração. Nós, normalmente, fazemos a oração salada mista. Normalmente, é a nossa oração, essa é a nossa oração mais forte. Por quê? Existe a oração de adoração. É aquele momento que a gente está adorando a Deus e a gente está falando com Deus a respeito do que Deus é, daquilo que nós sabemos que Ele é, e engrandecendo, exaltando-o pela pessoa dele, pelo que Ele é, pelo seu rosto, pela sua personalidade. Existe a oração de louvor. O que é a oração de louvor? É quando nós estamos engrandecendo a Deus por aquilo que Ele fez ou faz, pela sua mão, pelo seu poder exercido. Isso é louvor, não é adoração. Adoração é o reconhecimento da pessoa de Deus, louvor é o reconhecimento das obras de Deus. Existe a oração de petição. É quando nós pegamos todas as nossas necessidades e a colocamos sobre o altar na presença de Deus. Existe a oração de consagração, que é quando nós nos oferecemos a Deus para que Ele, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, Ele nos use na sua obra. Quando digo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, essa é uma oração de consagração. Eu estou me consagrando a Deus para fazer o que Deus quer. Existe o que nós chamamos de oração da fé, que na verdade é exercer a fé sobre as circunstâncias, dando ordem às circunstâncias em nome de Jesus, às doenças, aos problemas, às dificuldades, a Satanás, e repreendendo em nome de Jesus. A gente pega tudo isso, põe dentro de um saco, chacoalha e ora. E tem também a oração no Espírito, que é a oração em línguas estranhas. Então Paulo está dizendo que a gente deve fazer todos os tipos de oração. A oração da petição, ela é tremendamente necessária no nosso dia a dia. O Pai Nosso é um rascunho de uma oração de petição. Tem um período de adoração, um período de louvor, de reconhecimento de Deus, aí entra os pedidos necessários, a solicitação da proteção divina e o encerramento da oração. É um modelo. Não é para você ficar orando, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não. É um modelo daquilo que nós podemos fazer na oração do dia a dia da petição. Mas vai ter um momento que eu vou me dobrar diante de Deus apenas para agradecê-lo pelo que Ele fez, ação de graças, de louvor. Há um momento que eu vou me dobrar diante de Deus apenas para reconhecê-lo na minha vida. Como eu sempre digo aqui, um dos atos de adoração, que é um ato, é uma atitude, não palavras, é a contribuição, é o dízimo e a oferta, porque eu estou reconhecendo Deus como dono de todas as coisas e que eu sou dependente dele.
Agora, com minhas palavras, eu sei que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é, tudo que eu sei sobre Deus. E Paulo diz o seguinte: vocês devem também, com toda perseverança, suplicar pelos outros. O que é isso? É a oração de intercessão, a oração intercessória. O que é interceder? Interceder é você pedir em favor de outra pessoa como se fosse a própria pessoa. Ou seja, eu sinto, eu oro, eu assumo que a Maria tem necessidade de cura, de tranquilidade, papapá. Então eu vou chegar diante de Deus, em mim estão os sentimentos, os sofrimentos, as dores da Maria. Não é bem ser empático, não é sentir a dor, é se colocar no lugar da Maria e orar por ela. Como se aquele peso estivesse sobre mim. E aí Paulo fala que nós devemos orar por ele, no caso aqui, orar pelos ministros do Evangelho, pelos pregadores, pastores e tal, para que eles tenham autoridade na palavra. Então nós temos que orar. A oração, ela não é uma arma de guerra. A oração é a manutenção da armadura. Como eu mantenho a autoridade que Cristo me deu para exercê-la sobre o reino das trevas? Com intimidade com Deus. E só há intimidade com Deus com oração e conhecimento da palavra. Amém? Glória a Deus. Então, nós aprendemos aqui duas coisas interessantes, ou três. Primeiro, a armadura, ela simboliza a autoridade delegada para Deus. A armadura espiritual é a delegação da autoridade de Deus. Nós aprendemos que a autoridade é o direito de exercer a força ou o poder. Nós aprendemos que existe dois blocos de autoridade mais fortes, que é a autoridade imperial, que são autoridades que só pertencem a Deus, é a consciência da Bíblia, do Espírito, de Jesus, entendeu? Essas são pertencentes a Deus. Só Deus tem essa autoridade. Por exemplo, eu não tenho autoridade para determinar o que você deve fazer. Eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder da igreja, mas eu não tenho autoridade sobre a sua consciência. A autoridade da consciência, ela cabe a Deus. Só quem pode subjugar a sua consciência é Deus através da palavra e através da manifestação divina na sua vida. Porque é uma autoridade imperial, é uma autoridade que não se discute. Falou, está falado. O outro bloco de autoridade é a autoridade delegada. A autoridade delegada, ela é balizada pela delegação. Então, eu recebi o direito de usar poder nessa área. Então, eu recebi direito de ser o pregador do evangelho para essa igreja, aquele que vai trazer o conhecimento de Deus para essa igreja, um dos, né? Não é só eu, vocês também têm essa autoridade. Mas eu recebi também a autoridade para exercer a batalha contra Satanás. E eu recebi a autoridade na batalha contra Satanás, essa autoridade é balizada pela Bíblia. Então, essa autoridade diz que eu tenho todo o poder para isso. Quanto à pregação do Evangelho, a minha autoridade não é total. Porque eu não posso fazer você se converter na marra. Eu posso falar e você se deixar convencer pelo poder do Espírito Santo. Então a minha autoridade é para pregar, para falar. O que vai acontecer com essa palavra que eu falar vai depender da sua posição em obediência ou não ao Espírito Santo. Agora, na batalha contra Satanás, contra o reino das trevas, um cristão, cada um dos cristãos, não foi a igreja que recebeu, foi as pessoas, os cristãos,
Cada um recebeu a autoridade de Jesus para pisar, ou seja, estar acima, ordenar, exercer poder sobre toda a força do maligno, ou seja, o exército de Satanás todo reunido, ele não pode com você, você é mais forte para isso. Ah, pastor, mas eu sou fraco. Não, você não é fraco. Você não é fraco. Primeiro, você não conhece o que é a obra da cruz, que é a delegação de Jesus para você, a autoridade de Jesus para você. Segundo, você não ora como devia orar para que a sua armadura esteja limpa, azeitada, pronta para ser usada. Nós vimos que as peças da armadura, elas todas representam as atitudes, as obras de Jesus, o próprio Cristo. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, salvação, espada do Espírito, a palavra declarada, tudo isso vem de Jesus. Amém? Aqui nós encerramos, o final da carta é mais a saudação e as coisas. Então nós encerramos essa série de ministração a respeito da carta aos Efésios. Que a palavra de Deus possa encontrar guarida no seu coração. As mensagens gravadas em áudio estão no site da igreja. O site da igreja é Ministério Levando a Cruz, tudo junto, minúscula, .wordpress, W-O-R-D press, P-R-E-S-S.com. Meu Deus, como é que é? .word? WordPress. Não é o Word com L, é Word. W-O-R-D. WordPress, P-R-E-S-S.com. Lá nós temos uma página de áudios que eu coloco as mensagens que a gente grava aqui. E agora está lá o maior grupo das mensagens de Efésios. Como eu disse para vocês, tinha uma mensagem que eu estava perdendo ela. Graças a Deus eu liguei o computador e o milagre aconteceu. Ela funcionou. Então eu já subi ela e essa mensagem da semana passada que eu gravei em vídeo está no meu YouTube, no meu canal do YouTube, e essa vai para o meu canal do YouTube, mas eu vou transformar ela em áudio e vou colocar também lá na página da igreja. E para quem tem o Spotify, que eu aconselho a vocês, você pode usar ele gratuito, não precisa pagar. Nós temos lá Ministério Levando a Cruz, no Spotify. Lá estão todas as mensagens em áudio que dá para você escutar com o telefone fechado. Você fecha ele fica rodando em segundo plano, uma boa, o Spotify. Se você quiser pagar, tem lá para pagar, pode ser pago, mas pode ser gratuito também, né? Lá é Ministério Levando a Cruz. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Oremos ao Senhor.